Então, o que nós veremos hoje é como, é algo que, obviamente, são conscientes disso, como tanto os matemáticos quanto os físicos gostam muito de graficar expressões matemáticas, porque é muito mais fácil a gente entender o comportamento de algo olhando o gráfico do que simplesmente apresentando uma equação. Então, com isso em mente, hoje o que nós vamos mostrar para os senhores e senhoritas e senhoritos é como que nós graficamos aqui um movimento uniforme. Quem é que nós estamos interessados em graficar? Bom, nós estamos interessados em graficar as duas variáveis principais aí que nós temos no nosso movimento uniforme. São elas a velocidade, né, em relação ao tempo, e a posição em relação ao tempo. Nós estamos interessados em graficar essas duas. Para isso, não existe nada de novo no front, meus jovens. Nós vamos nos lembrar aqui da equação de reta, algo que nós aprendemos lá no primeiro grau, não é mesmo? E que nós somos muito familiares. O que é uma equação de reta? A equação de reta é qualquer tipo de função matemática que é descrita por essa forma matemática aqui. Isso aqui se chama forma reduzida de reta. E em geral lá nós representamos como sendo y uma função de x, sendo que essa função é representada por um b mais um ax. Tanto o b quanto o a nós chamamos de coeficientes dessa reta, são números que pertencem aí ao conjunto dos números reais. Esse primeiro número aqui nós chamamos, né, esse primeiro coeficiente aqui é chamado de coeficiente angular. Tem muita gente também que representa isso aqui como m e n, mas aqui nós nos ateremos à notação AB. O B é chamado de coeficiente linear. O que cada um desses coeficientes aqui representa? Obviamente, senhores, nós precisamos lembrar que em relação à função, nós chamamos essa variável, que é a variável y, de variável dependente, e a variável x de variável independente. Isso aqui é dependente, tanto que a gente coloca a dependência aqui, ó, dentro de parênteses. E essa aqui é a variável independente, quer dizer que ela pode assumir qualquer valor. Pelo menos para matemática. A gente vai ver que para física isso aqui é um pouco diferente do ponto de vista físico. Vamos em frente. Ok, nos lembrar o que nós estudamos lá no primeiro grau. Se nós formos graficar esse tipo de função aqui, o que ela é? Ela é uma reta, obviamente, sendo que esse coeficiente, o coeficiente linear, ele corresponde à intersecção da reta com o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo vertical aí da nossa dessa função dos eixos coordenados, eixo vertical dos eixos cartesianos. E o meu coeficiente angular, ele nada mais é do que a tangente do ângulo aqui, ó, que essa reta faz com o eixo das abscissas. Então isso aqui não é novidade para nós. Agora vamos olhar, vamos ver o que é novidade para nós. O que é novidade? Que na verdade a gente vai ver que não é novidade coisa alguma. Olha só, como é a expressão da posição, a famosa equação horária do movimento uniforme. A equação horária do movimento uniforme é o deslocamento aqui, ele é uma função da variável t, que é o tempo. Isso aqui é igual à posição inicial mais a velocidade aqui desse móvel, que é constante, multiplicada pelo tempo. Como vocês podem ver, isso aqui é tem exatamente a mesma forma matemática. Eu devia ter colocado em verdinho aqui, não é que eu não coloquei, cara, mas que camaradinho. Jacu, devia ter colocado aqui em verde, faltou um verde aqui, ó. Vamos colocar um verdinho para ficar 100% igualzinho na minha convenção de cores. Ok.
Tem exatamente a mesma forma matemática aqui. Se tem a mesma forma matemática, tudo que nós aprendemos aqui em matemática, todos esses conceitos aqui, eles são aplicáveis para a física também. Com a única diferença que aqui nós notamos essas variáveis com letras e símbolos diferentes. O meu coeficiente angular aqui, no caso do movimento uniforme, é a velocidade. O meu coeficiente linear para essa equação de reta é a minha posição inicial desse móvel. A variável independente aqui é o tempo e a variável dependente será a posição. Uma diferença muito importante aqui que nós temos entre o conceito matemático que está representado aqui na direita e o conceito físico que está representado aqui na minha esquerda é o fato, jovens, vejam bem, o tempo, matematicamente, quando nós estudávamos uma reta aqui, ó, o domínio dessa função aqui, o domínio dessa função y, professor, sua letra. Treinei ontem, né, galera? Tava dando pancada em saco, de pancada. Daí minha letra tá horrorosa. Isso aqui, o domínio disso aqui vai ser os reais. Né? A reta, quando nós estudamos a reta, o domínio da função linear aqui é todos os reais. Aqui na física não, né, jovens? Aqui, obviamente, o tempo, não existe tempo negativo. O tempo não vai para trás, isso é ótimo, até um conceito filosófico. Não, o tempo não volta, por isso nós precisamos tomar controle das nossas vidas e pensar sempre no presente para ter um futuro melhor. O domínio dessa função aqui, dessa função deslocamento, ela vai ser apenas os números aqui positivos, né, jovens? Isso aqui será os números positivos. Eu acho que é representado assim, se não me falha a memória. Reais positivos. Ok? Isso é muito importante. Ou seja, quando tu for ver o gráfico de uma função que está representando e da equação horária representativa do movimento uniforme, esse gráfico ele vai estar apenas representado daqui para cá, né, do zero para cá. Isso é muito importante. Da mesma maneira, bom, similarmente ao que nós vimos aqui para a nossa equação de reta na matemática, o valor que esse gráfico aqui intercepta o eixo das ordenadas, o eixo vertical aqui que representa a posição, isso aqui é a posição inicial. E a velocidade desse sólido, desse móvel, ela equivale à tangente do ângulo que essa reta aqui está fazendo com o eixo das abscissas, exatamente da mesma maneira que no nosso caso da matemática. Olha que troço fantástico. Então é muito fácil, não tem nada de novidade aqui. Vamos ver então o que que significa. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Primeiro ver um exemplo bem simples. Vamos ver o que que acontece aqui, ó, se nós formos graficar o movimento aqui de uma tartaruguinha. Ela tem a velocidade constante de 1 metro por segundo. E nós vamos graficar o movimento dela aqui, o que que vai dar, ó. Vamos lá ver. Claro que nós vamos graficar as duas variáveis, né? O deslocamento, o meu deslocamento aí, a minha posição e a minha velocidade. Como a velocidade constante, isso aqui vai dar uma reta paralela ao eixo das abscissas. E aqui vai dar uma reta com uma inclinação que corresponde à velocidade. Vamos ver. Colocar ali, ó. Vai lá, a nossa amiga formiguinha. Lá foi ela. Que maravilha. Yuhu. Se eu aumentar a velocidade dela, vamos fazer um reset aqui. Se eu dobrar a velocidade, o gráfico aqui ele vai dobrar a inclinação em relação àquele gráfico anterior. Infelizmente não dá para ver os dois ao mesmo tempo. Eu acho que não tá aparecendo. Vamos fazer o seguinte. A sua Vamos tela tava fazer. lá no Aí, ó. caderno. Pronto. Ó. Tá aqui, ó. O gráfico para senhoritas. Vocês estão vendo, ó. Se eu aumentar mais uma vez aqui, ó. A minha velocidade. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma reta começando no zero aqui, com tempo crescente. E ela se vai.
Ok? Então são os dois gráficos característicos aqui do meu movimento retilíneo uniforme. Vamos ver mais alguns casos, algumas informações importantes que nós podemos tirar do gráfico aqui, né? Por exemplo, se o movimento for progressivo, como que ficam meus gráficos, né? Se o meu movimento é progressivo, isso quer dizer que a minha velocidade ela tem a mesma direção do deslocamento, né? Se tu tem um sistema que está apontando para a direita aqui, quer dizer que o meu sólido, se o meu referencial ele é positivo para a direita, a minha velocidade também tem a mesma direção. Vamos colocar o número 1 bonitinho aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Então, não ficar tanta coisa na tela. Como que fica o gráfico de posição pelo tempo? O gráfico de posição pelo tempo é uma reta com inclinação positiva. Eu esqueci de colocar aqui, ó, não, roxinho. Aí o roxinho. Informação importante aqui no meu gráfico, acho que é esse roxinho que eu estou usando. Esse aqui é a posição inicial. Aqui é a velocidade do camarada. V. No caso dela ser positiva. Que vai ser um valor, né? E dá um gráfico, né, paralelo ao eixo das abscissas. Se o movimento for retrógrado, ou seja, a velocidade é negativa, quer dizer que o móvel está se movendo no sentido contrário ao teu referencial, do que tu considera positivo no teu referencial, o teu gráfico da posição pelo tempo será uma reta com inclinação negativa, que é isso que a gente já está acostumado lá da matemática. Vai nos dar algo assim, meus jovens. O primeiro gráfico da a posição pelo tempo nos dá um gráfico dessa maneira, uma função decrescente. Isso aqui, o primeiro gráfico, quando era progressivo, era uma função crescente. Nós estamos vendo em matemática. E isso aqui é uma função decrescente. E o gráfico aqui da minha velocidade pelo tempo, obviamente, é um gráfico que continua sendo paralelo ao eixo das abscissas, só que o valor da velocidade agora é negativo, então isso aqui ele se encontra abaixo aqui do eixo principal horizontal no meu sistema cartesiano. Outra informação importantíssima que nós podemos retirar do gráfico, de um gráfico de velocidade pelo tempo, de um gráfico do movimento uniforme, é o deslocamento total de um móvel qualquer. Se tu tiver aqui, olhem só, vejam bem, se você tiver um gráfico de velocidade pelo t versus o tempo, esse gráfico que está aparecendo na tela dos senhores aí, ó, gráfico de v em função do tempo. Em geral eles colocam assim, não sei porque colocam assim, gostaria de saber se tem alguma razão histórica de usarem isso, eu não sei, mas a questão é, tu tem a velocidade como função do tempo. Se tu quiser saber o quanto um sólido com um móvel deslocou entre dois intervalos de tempo qualquer, tudo que tu precisa fazer é calcular a área. Tu vai ali e calcula a área desse intervalo. E é muito simples, né? A área numericamente igual a esse deslocamento total desse móvel. E como o MRU, tu tem retângulos, né? Figuras retangulares aí, é bem fácil, né, de ser calculado. Só precisa calcular a área, então, de uma figura simples. A área mais simples, inclusive, tem para calcular. Aqui eu coloquei a prova, mas isso aqui não interessa para vocês, senhores. E por enquanto, então, vamos ver então mais uma simulaçãozinha antes de terminar aqui, ó. Vamos ver uma simulação para o movimento, o gráfico da posição pelo tempo, ao mesmo tempo de um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos aumentar o máximo aqui para tirar distrações. À medida que esses dois carrinhos vão se movendo, vocês vão ver aqui, ó, nós temos a formação aqui, ó, o movimento em verde é progressivo, nós temos um aumento, né, da distância, da posição desse móvel em relação ao meu referencial, ao passo que esse aqui ele tem uma aproximação aqui da origem, né? É o que mostra aqui.
Isso aqui para os gráficos da posição pelo tempo, posição como função do tempo, para ambos os movimentos ao mesmo tempo, um movimento progressivo e um movimento retrógrado. E o mesmo nós vamos fazer o mesmo aqui para... isso aqui é uma cortesia, né? Vamos dar o nome aos bois, né, senhores? Do Marlos Tássio Silva, muito obrigado pela simulação, ótimo. E ao mesmo tempo aqui, senhores, nós podemos plotar os gráficos da velocidade como função do tempo para ambos tipos ambos movimentos aqui, progressivo e retrógrado. Vamos ver o que nós temos. Como foi mencionado a priori, nós temos aqui isso aqui seria o eixo zero, né, senhores? Aqui é o eixo das abscissas. Isso aqui ele deixou assim, eu acho que mais por padronização com o anterior. Vocês estão vendo que tem a velocidade positiva aqui, né, marcada em verde, o que representa um movimento progressivo. E aqui nós temos um movimento retrógrado, de novo, uma linha paralela ao eixo das abscissas na parte negativa. E se eu quisesse saber o quanto que esse sólido aqui, esse móvel, se deslocou entre dois intervalos de tempo, eu precisava calcular a área aqui. Ele já colocou aqui a posição final desse camarada aqui foi 10, então seria vocês multiplicarem essa altura, que a velocidade dele aqui deve ser 1, sei lá quanto é que é isso aqui, por esse tempo. 1 vezes 10 daria 10, então o deslocamento total desse sólido aqui no movimento progressivo seria 10 metros, a variação, né, do deslocamento dele. Ok, e com isso sendo dito, eu não tenho mais nada a dizer nesse momento, apenas a famosa expressão latina que eu tenho muito apreço: acta est fabula, plaudite, jovens. Física sua linda.